Recebemos agora um aviso, a Cristina compartilhou que levaram até o Heraldo para fazer a cirurgia. Glória a Deus, estávamos orando há bastante tempo por isso, né? E graças a Deus saiu. Glória a Deus, vamos orar para que tudo corra bem. Mas faremos isso agora. Deus querido, primeiramente queremos agradecer por essa notícia boa. Há tanto tempo que o teu servo Heraldo está em busca dessa cirurgia e sempre teve empecilho, mas graças a Ti agora foi liberada. Agora nossa oração é de agradecimento por isso e ao mesmo tempo de petição, pedir que o Senhor use a equipe médica, que o Senhor tire toda a ansiedade do Heraldo. O Senhor sabe que ele viveu momentos difíceis essa semana. Tira toda a ansiedade, tira toda a preocupação, guarda ele, usa grandemente toda a equipe médica para que essa cirurgia tenha pleno êxito, ele possa voltar para casa bem para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias no Salmo 139. Toda a palavra de Deus é linda, é maravilhosa, mas nós temos algumas predileções, alguns textos que a gente lê, textos ou livro, né? Em se tratando de livro, eu sou apaixonado pela carta aos Efésios. Em se tratando de texto, eu sou apaixonado pelo Salmo 139. Em 1997, quando eu passei pelo concílio, dia 21 de abril, aqui na igreja, sendo examinado pelos pastores, para aprovação ou não, a função ministerial do pastor, eu usei bastante o Salmo 139 para defender os atributos de Deus. Para quem não sabe o que são atributos, são qualidades. Deus é muito mais do que pessoa, mas para a gente entender Deus, ele se manifesta através de qualidades que a gente chama de atributos. Alguns atributos morais, outros espirituais. Algumas vezes a gente pode colocar como atributos comunicáveis, outros incomunicáveis, algumas coisas que pertencem só a Deus. Esse Salmo 139 traz um pouco desses atributos de Deus. Mas nós vivemos num tempo em que as pessoas buscam ser conhecidas, não é assim? As redes sociais são uma prova disso. Todos querem ser vistos, lembrados e valorizados. Muitas vezes, apesar de tantos amigos e seguidores, entre aspas, muitos ainda se sentem sozinhos, incompreendidos e invisíveis. Por isso que a gente vê tanta catástrofe. Pessoas que se mutilam. Eu atendi uma adolescente recentemente, a menina estava toda mutilada, porque se sente sozinha, se sente abandonada e não sabe como lidar com isso, e acabam se punindo. Alguns se mutilam, outras se ferem, outras cometem algumas aberrações e umas até dão cabo da vida, porque no meio desse período de comunicação, de visibilidade que nós temos, nos comunicamos de uma maneira tão rápida, mas as pessoas ainda estão se sentindo sozinhas e invisíveis. O salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra que há um Deus que nos conhece de forma perfeita e pessoal. Ele sabe de cada detalhe da nossa vida, desde o mais profundo pensamento até as palavras que ainda não falamos. Esse salmo mostra isso. O Salmo 139 é um cântico de adoração, mas também de consolo e de desafio. Desafiando de como viver diante de um Deus que sabe tudo sobre nós. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nós vamos apreciar a leitura desse Salmo 139. Diz aqui a palavra de Deus, no Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua,
e tu, Senhor, já conheces tudo. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Veja que expressão, né? E ele continua: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mar, até ali a tua mão me seguirá e a tua mão direita me susterá. Se digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. E olha que coisa maravilhosa que ele fala aqui no versículo 14, eu sou apaixonado por isso. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Olha, gente, isso aqui é um antídoto contra a depressão, contra a autocomiseração, contra a baixa estima. Nós somos obra-prima da criação de Deus. Ele nos formou de uma forma assombrosamente. Davi não tinha palavra para expressar e fala: tu me formaste de forma assombrosamente maravilhosa. Ele continua no versículo 15: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto. Fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afaste-se, pois, de mim homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que salmo maravilhoso. Aleluia. Precisamos entender que esse salmo, como os outros, são frutos de momento de inspiração aliado a experiências próprias desses grandes homens de Deus. E eu procuro imaginar Davi sendo tomado pelo Espírito de Deus, olhando para ele e dizendo assim: ó Deus, eu cheguei a ser rei, eu nunca pensei que isso acontecesse. Ó Deus, isso não é mérito meu, é mérito teu. E ele olha e fala: Senhor, eles me achavam um nanico, um desprezado, porque é assim que achavam Davi. Um João ninguém, mas tu me tiraste lá do rebanho do meu pai e me colocaste como rei de Israel. Isso é maravilhosamente assombroso para mim. E ele, fazendo essa retrospectiva da sua vida, movido pelo Espírito, escreve esse hino maravilhoso. Oxalá nós soubéssemos qual era a melodia desse hino, né? E a gente cantaria aqui sem parar os cultos, seria uma coisa maravilhosa. Mas esse salmo nos mostra o Deus que nos conhece e nos sonda. Pensando um pouquinho nesse salmo, nós vamos ver que nos primeiros 6 versículos Davi mostra
mostra que Deus é onisciente. Ele trabalha com esse atributo de Deus. Deus é onisciente, ou seja, Ele conhece todas as coisas. Mas Davi aplica essa onisciência de Deus à vida dele. Ele está dizendo, olha, Deus é onisciente, Ele conhece tudo de mim. Eu quero dizer para você, Deus conhece tudo de você. Muitas pessoas podem não te entender, podem não te compreender, podem não te valorizar, mas Deus te conhece lá do fundo, sabe exatamente como você é, e antes que você faça alguma coisa, Ele já sabe. Davi começa, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ele está fazendo aqui, gente, uma espécie de um raio-x completo do corpo, como se Deus passasse um scanner assim e soubesse de tudo da vida dele. Ele está dizendo isso. O Senhor me sonda, o Senhor vai lá no fundo e me conhece. Davi declara que Deus não apenas observa ele, mas sonda. Ele vai além das aparências e conhece o coração. Deus sabe das nossas intenções. Sabe por quê? Às vezes nós fazemos algumas coisas para parecer, e outras vezes a gente está fazendo alguma coisa com o coração sincero e as pessoas não percebem, não valorizam. Deus sabe as intenções dos nossos corações. Amém. Vocês lembram lá de Atos 5? Começa em Atos 4. Barnabé tinha boa intenção, vendeu um terreno e distribuiu para a igreja. Ananias e Safira queriam fazer isso para aparecer, mas mentiram. O que aconteceu? Morreram. Porque Deus conhecia o coração de Barnabé e conhecia o coração de Ananias e Safira. Davi está dizendo, Tu conheces, Tu me sondas. Ele conhece o nosso andar e o nosso deitar. Ele conhece os nossos pensamentos. Deus conhece as nossas palavras. Nada escapa do conhecimento de Deus. A gente pode esconder do pastor, do marido, da esposa, do filho, do vizinho, do patrão, mas de Deus não esconde. Quando foram levar um discípulo para Jesus, você foi lá na Natanael e Filipe, olha, Jesus fala, para que um israelita que não há douro puro, de onde tu me conhece? Antes de te trazer, eu já te vi debaixo da árvore. Deus conhece tudo, gente. Amém. Isso pode ser assustador para quem vive em pecado, olha, porque Deus conhece tudo a nosso respeito. Mas é maravilhoso para quem confia em Deus. Ele sabe exatamente o que passamos, mesmo quando ninguém entende. Podemos entender que tem um Deus que está velando por nós e sabe tudo da nossa vida. Sabe das intenções do nosso coração, das nossas lutas, dos nossos choros, das nossas lágrimas, dos nossos desesperos, da nossa dor. Deus sabe de tudo isso. E qual seria essa aplicação desses primeiros 6 versículos que exalta e manifesta a onisciência de Deus, o conhecimento total dele? Você já se sentiu incompreendido? Já quis explicar a sua dor, mas ninguém pareceu entender? Eu quero dizer para você que Deus sabe. Antes mesmo de você orar, Ele conhece a sua necessidade. Deus sabe de tudo. Dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas frustrações, dos seus fracassos. Ele sabe de tudo. Então saia hoje nessa certeza: Deus me conhece. Deus sabe tudo ao meu respeito. Outra coisa que a gente vê nesse salmo, nos versículos 7 a 12, que Davi exalta a onipresença de Deus. Mostra primeiro que Deus conhece todas as coisas, agora mostra que Deus está em todo lugar. Importante isso. Davi está dizendo que Deus está em todo lugar com Ele. Olha que coisa bonita, né? Ele fala assim: eu não estou sozinho, Deus está comigo. Aonde quer que eu vá, Deus estará comigo. Ele diz assim no versículo 7: para onde me ausentarei do teu Espírito? Não tem como fugir de Deus, não tem como se afastar de Deus. Deus está ali. Se a gente está fazendo alguma coisa errada, Ele está ali do lado. Toma vergonha, cara safado. Se conserta, se endireita.
Se a gente está fazendo uma coisa correta, parabéns, é assim. Esse é meu filho amado que me compraz. Amém. Conhece tudo e está em todo lugar. Davi reconhece que não há lugar onde possa fugir da presença de Deus. Ele diz: se subir aos céus ou fizer a sua cama no mais profundo abismo, Deus estará lá. Nem mesmo as trevas conseguem esconder-nos da sua presença. Não tem como se esconder. Um certo pastor tinha saído da igreja, ele queria ir para a sua casa, mas alguma coisa dizia: entra ali. E ele: meu pai, como é que eu vou entrar ali? Uma bobagem, ali tem coisa errada, não dá, senhor. Entra ali, mas o que vão pensar de mim? Entra ali. E aquele pastor entrou. Quando ele olha, tinha uma ovelhinha dele lá, bêbada, com toda dificuldade, sendo importunada. Ele chega do lado dela e fala assim: minha filha, Deus te ama. Ele podia dar um sabão nela, podia dar uma dura nela. Deus te ama, você é tão preciosa, Jesus morreu por você, esse lugar não é para você, volte comigo. E ela começou a chorar e voltou com aquele pastor, né? E depois ela conta que estava desesperada, que foi para aquele lugar, que queria fazer coisas erradas e depois ia dar cabo da vida dela. Mas veja, Deus sabe o que está no nosso coração e não tem como fugir. Ele está lá. E Davi está dizendo: para onde me ausentarei? Tu estás lá. Davi mostra que Deus, além de ser onisciente, Ele é onipresente, Ele está conosco em todo lugar. Qual a aplicação desse bloco para nós? Você pode estar enfrentando momentos de solidão, mas Deus não abandona os seus filhos. E Ele está presente lá no hospital, lá no seu quarto fechado, quando você está viajando de ônibus, de carro, de avião, de VLT, Deus está lá com você. Ele está com você naquela madrugada silenciosa, ou naquela noite turbulenta, Ele está lá, presente. Davi mostra isso. Assim como a sombra nunca se separa do nosso corpo, a presença de Deus nunca se separa daqueles que o amam. Amém. Deus é muito mais do que a nossa sombra, né? Que a sombra geralmente vai atrás da gente, né? Deus vai na frente. Está lá, abrindo o caminho, nos guardando, nos protegendo. Terceira coisa que a gente vê nesse salmo, que Davi mostra que agora Deus é Criador e onipotente, e que Ele nos formou com propósito. Olha, Ele é onisciente, conhece todas as coisas, Ele é onipresente, está em todo lugar, e agora Ele é um Criador e onipotente que tem todo o poder. Davi mostra isso nos versículos 13 a 18. Ele começa dizendo: tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Versículo 13. O salmista contempla a grandiosidade da criação humana. Não tem como a gente não se render aos pés de Deus, né? Deus nos deu esse poder e capacidade de criar outro ser, os nossos filhos, as crianças perfeitas, né? O ciclo da nossa vida que funciona tudo em sincronismo, isso é coisa de Deus. Cada célula, cada detalhe, cada dia escrito no livro de Deus antes mesmo de existirmos. Somos obra-prima do Criador. Fomos feitos de modo maravilhoso e assombroso, como Davi disse. Isso nos ensina duas verdades. Primeiro, nossa vida tem um propósito. Nossa vida tem um propósito. Não somos frutos do acaso. Deus nos criou, simplesmente falou: ó, criei, se vira e continua. Ele nos criou com um propósito de sermos agentes dele aqui nesse mundo, de sermos embaixadores do céu aqui na terra. Ele tem um propósito para a sua vida. Você não foi criado em vão. Deus tem um propósito.
na tua vida, na minha vida e toda a nossa vida. Toda a vida humana tem valor, desde o ventre materno até a velhice. E aí eu gosto quando disse nesse versículo 14: graças te dou, porque de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Ele está dizendo, Deus me fez de uma maneira perfeita, maravilhosa. E ainda mais, as tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. O que Deus está dizendo para você nessa noite? Deus te criou de uma forma maravilhosa. Ele estava inspirado quando criou você. E outra coisa, ele diz, né? As tuas obras são maravilhosas, admiráveis. Ou seja, você é obra de Deus. Você é admirável por Deus. Você é uma obra perfeita, feita pelo Criador. E aos olhos dele, você é único, única. Perfeito, admirável. Que coisa bonita, gente. Saber disso, né? Isso cai por fora toda a depressão, todo grau de baixa estima, toda a autocomiseração. Eu sou uma pessoa criada por Deus de uma forma maravilhosamente assombrosa. Eu sou uma obra admirável de Deus. Diga isso para você. Quarta coisa que a gente vê nesse salmo, nos versículos 19 e 24. Perdão, antes disso, olha, o exemplo desse bloco do versículo 3 ao versículo 18, uma aplicação. Um artista assina a sua obra porque ela é única. Ele não faz outra igual, só uma. Os outros que vão copiar, cópia fake, né? Então você foi obra de um artista que assinou sua obra única. Deus deixou sua assinatura em nós. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos obra-prima da criação de Deus. Nós somos poesia de Deus. Efésios 2:10 fala que nós somos criação de Deus. E essa palavra lá, ele fala feitura de Deus. Essa palavra significa poema. Você é um poema de Deus. Deus estava inspirado quando fez você. A quarta coisa que a gente vê nesse salmo, dos versículos 19 a 24, finalzinho, é que Davi agora olha esse Deus que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, que também é um Deus santo e justo. E Ele nos chama à santidade. Ele nos criou com um propósito e está nos chamando à santidade. Ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Davi não termina apenas adorando a grandeza de Deus, mas pedindo transformação pessoal. Ele reconhece que não pode viver de qualquer maneira diante de um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que está em todo lugar. Essa oração é um convite à santidade, que Deus revele nossos pecados ocultos e nos guie no caminho eterno. Ele fala, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, né, pelas veredas da justiça. O que a gente aprende nesse tempo? Não basta saber que Deus é onisciente, é onipresente. Precisamos permitir que Ele nos transforme. É tempo de examinar o nosso coração e pedir que Deus nos molde. Tire de nós a arrogância, tire de nós a estupidez, tire de nós a brutalidade, o rancor, a falta de perdão, os mimimis da vida que a gente tem nos nossos relacionamentos. A gente perde tanto tempo se aborrecendo com pessoas e que vai fazer mal para a nossa vida. Quando a gente alimenta o nosso coração com ódio de alguém, nós estamos tomando veneno e pensando que o outro vai morrer. Quem vai morrer somos nós mesmos. Porque quando a gente não perdoa, quando a gente não tem esse coração perdoador, quem sente o mal somos nós. Ah, mas ele fez isso. Coloque na mão de Deus.
ele fez isso, não faça isso também. Não, mas o senhor não sabe, pastor, o que ele fez. Eu não sei mesmo. Deus sabe. E se ele falou que é para perdoar, perdoe. Com certeza ele não te bateu, ele não te cuspiu, ele não colocou uma coroa de espinho na sua cabeça, ele não furou o teu lado, ele não te crucificou na cruz. E essa pessoa que sofreu tudo isso olhou para eles, olhou para Deus e falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Faça isso, Pai, perdoa, eles não estão sabendo o que fazem comigo. A melhor resposta contra a incompreensão, contra o ódio, contra o rancor, é o perdão. O perdão cura, o perdão alivia. Quem tem um coração perdoador tem um corpo formoso. Aquela pessoa que não perdoa é carrancudo, né? A gente olha assim e fala: meu Deus, o que aconteceu hoje? Tomou suco de giló com pimenta, sem açúcar? Está hoje cuspido fogo, ele parece um dragão. Não faça isso. Não se puna e não tome veneno. Deixe Deus cuidar. Então não basta saber que Deus é onisciente, onipresente, precisamos permitir que Ele nos transforme, nos molde, vai trabalhando conosco todos os dias. Concluindo, gente, o Salmo 139 nos revela um Deus que me conhece, Ele é onisciente, está sempre comigo, Ele é onipresente. Ele me criou com propósito, Ele é onipotente. E Ele me chama à santidade. É um Deus santo, um Deus justo. E a resposta correta de nós a respeito dessa revelação de Deus é adorar a Deus pela sua grandeza, é confiar nele mesmo nas lutas, é valorizar a vida que Ele nos deu, é consagrar nosso coração para que Ele nos guie no caminho eterno. Amém. E viver da melhor maneira é seguir as orientações de Deus. Viver diante de um Deus que tudo sabe, tudo vê, não é um peso, mas é um privilégio, porque Ele nos ama, nos guarda e nos guia para toda a eternidade. Amém. Curve sua cabeça. Se você quer se reconciliar com Deus, entregar alguma área da sua vida que não está de acordo com a palavra, se você está se sentindo um Zé Ninguém, ou uma Maria Nada, se você está se sentindo um Zé Besteira, lembre-se, você é precioso para Deus. E diga: Senhor, me ajuda a me valorizar e a reconhecer que eu sou tua obra-prima. Amém. Querido Deus, nós somos gratos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos ensina, que nos molda, que nos dirige, que nos conforta e nos dá esperança. Como é bom saber disso, que nós somos criados de uma maneira maravilhosa por Ti e com um propósito eterno. Como é bom saber que Tu estás ao nosso lado, nos protegendo, que Tu conheces tudo aquilo que está dentro de nós, que nós podemos contar com a Tua presença, com o Teu poder e podemos contar com a Tua transformação. Sabemos que existem áreas da nossa vida que precisamos ser transformados e hoje nós queremos entregar isso nas Tuas mãos. Entregamos o nosso caráter, entregamos o nosso coração, entregamos os nossos lados, entregamos o nosso corpo. Ó Deus, nos livra, nos dá força para vencer os vícios, para vencer as coisas erradas, para vencer a mentira, para vencer a fofoca. Nos transforma, nos molda para sermos realmente essa obra maravilhosa que Tu criou. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos